Bom dia, Shalom, a paz do Eterno para todos nós, né? Tenhamos um ótimo dia na presença do Senhor. Hoje é 17 de maio de 2021 e para honra e para glória do nosso Deus, nós vamos a mais um estudozinho do manancial, o qual se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 10, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, dessa forma e dessa maneira: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade, do amor, né? Da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Lembrando-vos sem cessar. Isso é Paulo escrevendo, falando para ele que sempre Paulo está orando por ele, né, da obra da vossa fé. Quer dizer que os Tessalonicenses eram um exemplo de igreja, irmão. Eles estavam ativos, fazendo a vontade do Senhor, né? Do trabalho do amor que vocês têm. Quem recebe a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, agora tem esse amor dentro dele e ele vai praticar boas obras, né? A caridade, da paciência, né, irmão? A paciência, ela tem que ser um dom, porque tem coisa que tira a gente do sério, né? Mas a gente que está em Cristo Jesus, dá um passo para trás, respira fundo e avalia a situação, né? E dá esperança futura, irmão. Lá no futuro, a esperança que Cristo vai voltar e resgatar a sua igreja. É nisso que nós temos que crer também. Assim como a igreja de Tessalonicenses, que era um exemplo de igreja na época, nós devemos ser esse exemplo de igreja hoje. Verso 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Quer dizer, os irmãos estavam com caridade, com paciência e com esperança em meio à perseguição. A igreja estava sendo perseguida, Paulo estava preso, eu acho. Está entendendo? E Paulo escreve essa carta e ele envia Silvano e Timóteo à igreja de Tessalonicenses. Quer dizer, quando a gente não pode ir, irmãos, a gente envia. Nós não fazemos a pregação do evangelho sozinho, não. Você está entendendo? Tem que ter alguém por trás de nós para estar nos conduzindo, nos orientando, dizendo aonde que nós devemos ir, né? Vamos supor, Paulo e Silvano foram, obedeceram a Paulo, mas Paulo ficou lá em oração, né? Em oração, poxa, Paulo não precisava estar se justificando para ninguém, não. Quem chamou ele foi Deus. Mas aí, se você for ler desde o Romano, todas as cartas que Paulo, as epístolas que Paulo escreveu, sempre ele está colocando pessoas que estavam com ele, mulheres, né? Se você ler a carta lá de Romano, você vai ver que ele abriu mais de 10 igrejas. As igrejas eram nos lares, pequenos grupos aí, de 10, 15, 20 pessoas, que se reuniam escondido, por causa que estavam em meio à perseguição. Então Paulo não tinha que prestar conta disso aí, não. Mas mesmo assim ele vai lá, ele ora, ele fala que está de olho nas igrejas. Ele está de olho, ele está sabendo o que está acontecendo, né? Que as igrejas continuem fazendo qual é o seu propósito, né? Que é anunciar o reino de Deus. Mas não só de boca também não, mas com caridade, com paciência e com esperança na volta de Jesus. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Está falando que os Tessalonicenses são exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Olha aí, pelos Tessalonicenses soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de maneira tal que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que maravilhoso.
Paulo podia estar dando um puxãozinho de orelha, mas ele está elogiando, né? Está agradecendo. Não, continuem firme, porque já chegou até meus ouvidos, eu já ouvi falar de vocês, né? Que a palavra de Deus se multiplicou aí, né? Que a palavra porque por vós soou a palavra do Senhor, né? Não somente na Macedônia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de maneira tal que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Maravilhoso, né? Uma igreja fervorosa, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Fé viva, irmãos, fé viva. Eles tinham uma fé viva, eles amavam uns aos outros. Leia depois a carta dos Tessalonicenses para você entender mais um pouquinho, porque esse nosso estudo aqui é muito pequenininho, porque se a gente pudesse estudar versículo por versículo, capítulo por capítulo, nós íamos ficar aqui uma hora e pouco. Ainda seria pouco. Então, assim, em casa, busque e leia a palavra do Senhor, aonde você estiver, né? Tente aprender mais da palavra do Senhor, porque é gratificante. Você não perde nada, você só acrescenta ao seu conhecimento e à sua fé. O exemplo dos Tessalonicenses. E o estudozinho do Manancial diz assim, ó, fé, amor e esperança, um exemplo que traz mudança. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro capítulo da carta, dirigida à igreja de Tessalônica, é possível observar um excelente testemunho a respeito da comunidade cristã que havia nascido naquele local. Nos versículos 2 e 3, observamos as 3 virtudes marcantes do cristão, já citadas em outras oportunidades pelo apóstolo Paulo, que são o amor, a fé e a esperança. Quanto à fé, estavam firmes no evangelho da verdade, transmitido a eles, o que os tornou operosos. Quanto ao amor, era expresso de forma tal que trazia as marcas da renúncia, do altruísmo genuíno. Quanto à esperança, estava firmada naquele que ressuscitou, vive, reina e voltará, o Senhor da glória, Cristo Jesus. Então, irmão, está falando aqui que a gente tem que viver essa palavra, esse Jesus que nós o aceitamos. A gente lê, a gente aprende a teoria, mas a gente ora, jejua, busca e pratica. Vive esse evangelho. É uma renúncia, irmão. Nós temos que renunciar a nós mesmos, ao nosso ego, né? Tem pessoas aí que a gente fala uma coisinha lá e fica magoadinho, né? A gente tem que renunciar a tudo isso, a esse ego e esse superego, né? Que só quer coisa para si. Temos que fazer renúncia. Marcas como essa são os que definem como igreja de Cristo. São os verdadeiros holofotes que projetam nossa luz, gerando influência para a transformação do mundo. Trazem ainda relevância à igreja em meio à sociedade, confirmando-a como fonte de preservação da humanidade. Assim como o sal preservava o alimento do mundo antigo, uma igreja assim, né, agente de Deus na condução de mudanças de rumo na história, por meio de suas obras, testemunhando o plano divino e assim glorificando ao nosso Pai que está nos céus. Que nós sejamos a mudança, irmão. A mudança, né, no nosso meio, na nossa comunidade, que possamos verdadeiramente renunciar a nós mesmos e aceitar Jesus Cristo verdadeiramente e servi-lo, andar como Ele quer que nós andemos e pregar como Ele quer que nós preguemos. Temos que começar, irmão, temos que anunciar o reino do Senhor. Né? Jesus, quando começou o seu ministério, já falei outras vezes aqui, que Ele anunciava que o reino dos céus chegou. Arrependei-vos, pois perto está o reino dos céus. Então o reino de Deus chegou na terra, através de Cristo Jesus. Ele veio nos resgatar.
Ele fez tudo aquilo que tinha que ser feito para que eu e você tenhamos essa salvação. É muito simples. É só se arrepender, pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Não dói. Lá em Hebreus fala que ao homem é permitido morrer uma única vez. Depois disto vem o juízo. Irmãos, morrer sem Jesus, o dia do juízo lá você vai querer pedir perdão para Deus, mas não vai adiantar mais. O pedido de perdão tem que ser feito em vida aqui na terra. É aqui que vai dizer o resultado do teu julgamento lá, a tua conduta aqui na terra. Depois que você morre, você está lá diante de Deus, você pode pedir perdão do jeito que for, irmão. Já era. Já era. Deus está dando essa oportunidade aqui na terra. É aqui que você tem que aceitar Jesus, é aqui que você tem que se arrepender dos seus pecados. É aqui que você tem que passar pela porta estreita. A porta é estreita, meu irmão. Né? Põe tua casa de pé. Arruma a tua casa. Amém? Que possa ser para reflexão hoje, né? A caridade, a paciência e a esperança. Possamos refletir nessas três palavras aí. E que possamos mudar nossas atitudes. Em nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Pai, querido Deus, graças te damos pelo dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Pai. Nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. No nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, meu irmão.